Pô, mas me conta só uma coisa, porque a gente já vai entrar nisso. Sim. Porque você curte muito, vamos falar, o estereótipo de corpo marombado, perfeito. Bodybuilder. Bodybuilder. Caramba! Cadê é o outro, é o Alter. Não, mas é pequeno. Se você for aqui do meu lado... Não vou nem, né? Não. Eu me contento com a minha realidade. Mas, não tem cara, tchauzinho, né? Não tem. Não, mas é pequeno. Não, sim. Não, se eu for do seu lado, eu fico pequena. Não. O meu é... Pequeno, se eu for do seu lado, eu fico pequena. Não, tudo bem. É só condicionado, né? Como que surgiu isso da nutrição pra você? Você primeiro se dedicou a uma academia? Porque isso não é só alimentação. Não, eu sempre gostei de treinar. Então, eu nasci em 90, né? Eu querendo falar a minha idade. Nasci em 90 e assim, mas na minha época, quando eu comecei a treinar, eu tinha 14 anos... 15 no máximo. Não era dessa forma que era hoje. Então, nem podia? Não, sim, mas eu ia, assim. Mas eu digo assim, na verdade pode. Não, porque eles falavam que, tipo assim, pra você fazer academia antiga. Não, é que você é bem de depois. Você tinha que ser maior pra poder fazer. Pra você poder fazer academia, você tinha que ser maior. Você não podia fazer academia, por exemplo, com 14 anos. Não, na minha época, eu sei que tinha que ter, tipo assim, um laudozinho que ninguém levava, né, na real. Tá. Tipo assim, de esforço físico, né, mas a gente não dava. Mas, enfim, naquela época, né, eu tinha lá 14, 15 anos. Isso era 2005, né, mais ou menos isso. Mudou muito, porque assim, era só homem. Então, tipo, eu treinava, lógico que não treinava do jeito que eu treino hoje, né? Mas não tinha mulher. Então, tinha essa coisa de preconceito. Até porque, naquela época, a estética pra mulher era tipo assim, ser magra, né? Magra ou... Violão. Violão. Ou, mas foi numa época magra, depois teve uma época violão, que teve as épocas das paniquetes, que aí já começou um pouco mais das mulheres querer, né, ser mais encorpada, mas era um corpo que tinha mais gordura, né? Mas enfim, nessa época aí que eu comecei a treinar, tinha muito preconceito. Na verdade, nessa época, eu lembro bem, as mulheres faziam ginástica localizada, né? Era pump, jump e ginástica localizada. Elas ficavam pulando igual umas palhaças assim nos trampolim lá e achava, né? Era mais ou menos isso. E aí quem malhava mesmo era só os homens. E mesmo assim, os homens assim, igual você falou, mais nesse perfil, né? Bodybuilding, assim, os homens assim, às vezes malhavam um pouquinho, mas ainda tinham até um tipo de preconceito. A academia era vazia, né? O pessoal era ia vazia. pra ficar forte, né? Era, tanto é que... Quando era homem, Quando era homem. E tanto é que nessa época, o whey era bomba, né? Então, assim... Whey era bomba? Não, era taxado como bomba, né? Whey protein, suplemento de forma geral. Se tomar qualquer coisa... Nossa, toma bomba. As pessoas achavam que a suplementação, whey protein, naquela época, na verdade, acho que era mais albumina... É porque talvez não é muito do universo de vocês, mas naquela época tomava-se muito albumina. E aí, creatina, né? Aí era taxado como assim, né? Nossa, isso aqui é hormônio e tal, raça não pode e tal, mas não tem nada a ver, né? É só a comida em pó, não tem nada demais. Mas enfim, desde aquela época eu já tinha muito interesse, assim. E eu sempre achei bonito esse tipo de físico, assim, com a musculatura um pouquinho mais avantajada para uma mulher, né? E um percentual de gordura ali, né, que aparecesse mais, assim. Tanto é que nessa época, assim, eu era criança, né? O que tava muito em auge não era nem as paniquetes, eu sou mais velha, era a Feiticeira, né? Aí vocês lembram da época dela, era só ela, né? Era o auge, não, tinha né? tiazinha junto com ela. Tiazinha. Mas elas não eram bodybuilder, né? Não, mas na época, se você... Não, na época que, se você jogar a foto dela, na época, mesmo ela no programa do Hulk, dá pra ver que ela já tinha uma forma, não igual as mulheres são hoje, mas era mais malhadinha, não, já a era... Feiticeira já era torneada, torneada, o braço, as pernas. Acho que a tiazinha mesmo, mas a Feiticeira eu lembro dela bem fortona, tipo... Não, sim. Não era, ela era academia, sim, já era academia. E aí já fez um auge, né? Foi. E assim, eu já achava bonito aquilo ali.
E eu via que, tipo, só eu achava bonito, assim. Não, eu também achava bonito. Não, você e todo mundo. Não, eu digo assim, pelo público feminino e pela minha idade ali, né? Eu tinha, sei lá, 15 anos e tal. E aí eu sabia que eu conseguiria só se fosse fazendo uma musculação, não a ginástica localizada, né? A ginástica localizada não ia te dar o corpo. Não, e eu só sabia disso. Tipo, eu tinha lá 15 anos e tal, mas eu já sabia que a ginástica localizada já não ia dar certo, né? Caramba. Quem te falou isso? Não, sei lá, uma voz divina, não Sua sei. percepção te entregava isso, né, mano? Percepção, isso. Que é o que as pessoas acabam falando assim pra mim. Marina, mas tipo assim, como que é isso? Mas é que pra mim isso é tudo muito fácil, porque desde de nova, eu sempre gostei disso, né? Então, talvez eu faço o que eu faço hoje, tanto da dieta e atividade física, mas pra mim eu tenho um grau de facilidade, porque eu sempre gostei disso. Mas nessa época você não preocupava com o Nutri, né? Porque não, jovem não precisa preocupar com isso, né? Até porque naquela época também, a minha profissão era bem era tipo assim, cara, não era em auge. Você nem tinha, né? Você não tinha entrado na faculdade não, ainda, você não tinha acesso não, ainda, né? Inclusive, quando eu entrei na faculdade, a profissão do nutricionista, do personal, ele não estava tanto em ascensão. Se você for ver, né, tanto essa questão de nutricionista, de personal, de academia, de estar com o corpo, digamos que mais informe, é uma coisa recente. Então, o padrão estético, vocês podem perceber, começou desse padrão que a gente está falando de musculatura e o percentual de gordura um pouquinho mais baixo, é algo recente. É aquilo que a gente está falando, antigamente era como se fosse o bonito, o curvilíneo, que tinham mais gordura, né? Que se a gente fosse falar que antigamente, do Pânico lá, que as mulheres eram mais volumosas, tinha um pouco de musculatura, mas você vê que tinha um pouco mais de gordura, né? Naquela época das mulheres frutas, né? Mais ou menos isso, né? Era como se fosse esse padrão. Essa parte do percentual de gordura, de zerar, né? Tecnicamente, diminuir o máximo o percentual de gordura, isso realmente é bem novo. Bem novo. Né? Que os caras hoje viram e falam assim, não, tô chapado, tô shapeado aqui e tal, mas eu vou agora diminuir meu percentual de gordura, que é pra aparecer realmente... né? Exatamente. Fibrar seria isso. Tipo isso, você vê que é um perfil... agora é recente, né? Tanto é que, por exemplo, que depende muito do que a pessoa segue no Instagram. Mas, por exemplo, você começar a seguir um cara que faz mais culto ao corpo ou mulher, aí vai aparecer só isso, né? Aí vai ser várias pessoas mais ou menos com esse tipo de físico, né? Mas é recente mesmo, se você for pensar...